Fala aí, galera, beleza? Deus abençoe sua vida. Eu queria deixar, um texto para sua reflexão aí, meus queridos. É um texto muito conhecido. Eu estava lendo aqui, Deus falou comigo no meu coração hoje. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo do 5 ao 15, muito conhecido, muito grande esse texto. Mas eu vou ler 2 versículos para ficar de referência aí para você depois você ir lá, meditar, estudar esse texto na sua vida, né? E tá lá quando Jesus ele escolhe os 12 apóstolos. Ele escolhe ali, né, os discípulos, e depois ele dá instrução, ele dá uma instrução para eles, né? Eu queria deixar o versículo 6 e 7 do capítulo 10 de Mateus. Está escrito assim, ó: mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino do céu. Né, meus queridos? Tem muita gente aí, meus queridos, achando que para pregar o evangelho precisa disso aqui, meus queridos. Pregar o evangelho é simples. Porém, a gente precisa pregar com fidelidade, com amor, né? Você ter a disponibilidade, você ter a disposição de pregar o evangelho, meus queridos. A gente precisa ter essa visão em Deus, né? E pregar o evangelho sem interesse, né? Quantas pessoas estão pregando o evangelho por interesse, né? Estão levando várias pessoas aí até Jesus por interesse. Quantas pessoas não estão procurando Jesus aí para fazer barganha com Cristo, meus queridos? O texto aí embaixo, o versículo fala que se você recebeu de graça, que de graça procedar, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, certo tipo de pregação que estão levando um monte de gente aí a fazer barganha com Deus, né? Vai procurar Jesus por interesse, né? Quantas vezes, meus queridos, né? As pessoas estão aí. Eu já fui assim, né? Achando que Deus, eu mereço alguma coisa. Não, meus queridos, a gente precisa, sabe, pregar o evangelho com fidelidade, pregar o evangelho com amor, sem interesse. E outra coisa também, meus queridos, tem muita gente que acha que para pregar o evangelho você precisa disso aqui. Não, meus queridos, você tem que entender que Deus é o Deus da provisão. Se você ler o texto, você vai ver que Deus vai falar isso, que é para você não se preocupar com certas coisas, com riqueza, ouro e prata, não, meus queridos. Né? Com túnica, não, meu irmão. É para você pregar que Ele vai te dar a provisão, né? E outras coisas, meu irmão. Você vai pregar o evangelho, muita gente vai rejeitar a palavra de Deus, né? E a gente não pode desanimar de pregar o evangelho, meus queridos. Depois você medita nesse texto aí, né? Ele dá a direção que é para curar os leprosos, né? Expulsar demônios. Vai falando um monte de situação aí, né, meus queridos? Então, prega o evangelho com fidelidade, prega o evangelho com amor, prega o verdadeiro evangelho sem interesse, né? Quantas pessoas não estão aí, meus filhos, né? Pregando o evangelho com interesse, né? Quantas pessoas acham que para pregar o evangelho precisa de bagagem disso? Lógico, a gente precisa ter o discernimento, né? A gente precisa ter o entendimento, né? A gente precisa, meus filhos, pregar o evangelho verdadeiramente aí, né? Sem interesse, com amor. Você tem que ter disponibilidade, você tem que ter, sabe, atitude, né? Fazer as coisas com amor. O reino de Deus, meus queridos, é amor. Você quer servir a Cristo, né? Renuncie a si mesmo, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, né? E você tem que colocar o amor em prática, olhar para as pessoas, né? A Bíblia fala que o versículo fala que é para a gente procurar as ovelhas perdidas de Israel, né? Então a gente precisa, meus queridos, pregar o evangelho aí com fidelidade, com amor, sem interesse. Saber que Deus é o Deus da provisão e saber que a gente vai pregar o evangelho, muita gente vai rejeitar o evangelho, mas para a gente não desanimar. Então, meus queridos, que fica essa mensagem, depois você lê esse texto, é um texto muito precioso, que fala muito a respeito de várias situações, né, para sua vida. Isso aqui, que Deus, Ele reúne os 12 ali, Ele instrui os discípulos, né? Ele dá uma orientação aos discípulos aí, para pregar o evangelho, porque o reino dos céus está próximo, a gente precisa pregar, né, sobre o reino, as coisas de Deus, né, meus filhos? Deus abençoe sua vida aí, no nome de Jesus. Valeu!